Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Viver Melhor. Eu e Ivana, juntamente com o Laércio, hoje recebemos um convidado especial, que é o Renato Gonçalves. Olá, prazer estar aqui. Nós que agradecemos a tua presença aqui. Renato, eu quero começar perguntando o seguinte, você é conhecido como o pai do drop, né? Conta pra gente como é que chegou esse título de pai do drop. Certo. Pode começar? Desde que eu comecei a mentorar alunos, assim, eu sempre tive muito esse... Eu acho que vem meio que da minha própria casa, assim, esse meu espírito mais familiar, né? Uhum. Então, eu sempre fui o cara que defendo família, defendo esses ideais, então acabou que isso vai refletir quem você é, né? E existe isso no digital, né? De que uma hora você vai acabar refletindo quem você é, se você não é aquilo que você diz ser, né? Sim. E isso refletia muito para os alunos. E aí a galera começou a me chamar de pai e tal, que eu tenho 4 filhos, né? O Gustavo, o João, o Davi e o Samuel. E eles também atravessavam na frente das câmeras, né? A gente estava fazendo aula lá e tal, e eu trabalho em casa, né? Sim. Então, a minha base, assim, de trabalho é em casa. E aí eles atravessavam a câmera e o povo, ó o paizão e tal. E aí acabou ficando, né? O pessoal da equipe falou, vamos colocar você de pai do drop. Eu falei, bora. E aí colocou, deu certo, e o nome acabou pegando e ficou aí. Ficou o pai do drop. Mas o pai real mesmo, né? É, o pai real. E todo mundo me chama de pai do drop. E quanto tempo que você... Conta o começo da história. Como é que você chegou a essa... Eu sou de família humilde, né? Meu pai era motorista, né? Vem de família de agricultor. Meu avô, motorista. Meu pai e minha mãe construíram a primeira casa, eles trocaram por uma vaca e uma parabólica, o lote, na época, para construir a primeira casa. Então, minha mãe sempre foi empregada doméstica, sempre teve trabalhos assim. E costureira, agora por último, hoje ela trabalha com a gente. Sim. Então, a minha história sempre foi uma história de superação, sempre foi uma história de escassez, nunca foi uma história de abundância, né? Sim. Em nada, assim, família de investidores, família de empresários, nunca existiu, né? Sim, de muita luta, né? De muita luta, de você realmente entender que você tem que correr atrás, né? Então, desde cedo eu tive a consciência de que eu não ia conseguir ter uma boa vida se não fosse pelo meu esforço. Sim. Né? Então, essa consciência fazia com que eu sempre me movesse ali, né? E eu conheci minha esposa quando eu tinha 14 anos. Então, casei muito cedo, casei com 16 para 17. Gente, e tive meu primeiro filho com 17 para 18. Gente, o Gustavo já está com 15 anos aí, 14, vai fazer 15. E aí eu já tive que começar a trabalhar. Eu já trabalhava desde os 11, né? Mas aí eu tive que realmente botar a comida na mesa, né? Daí eu fui morar atrás da casa do meu pai, num quartinho lá, a gente fez uma gambiarra lá. Fui morar lá. E aí ficamos, eu trabalhei de padeiro por 17 anos, né? Entre trabalho e negócios foram 17 anos. Comecei de ajudante de padeiro, lavando forma, fui crescendo. Aí 1 ano e meio, por aí depois já era padeiro-chefe, já fazia as coisas. 2 anos depois meu pai comprou o primeiro negócio. Que aí meu pai viu, vamos fazer um financiamento aí, vamos entrar que vai dar bom, porque você é bom no que faz. E a comida, né? Vende. Sim. todo mundo precisa, você o talento, né? Viu que você tinha... E ele tinha o que eu não tinha, né? Porque não tinha nem idade para pegar financiamento, né? Aí ele falou, vamos investir, eu vou sair do trabalho pesado. Na época ele entregava insumos agrícolas, né? Então, insumos agrícolas a gente levantava na cabeça e eu ajudava meu pai a levantar e meu pai botava na cabeça. Pesado, e aí tinha problemas e tal. Sim. E aí a gente foi pra padaria. Foi o primeiro investimento que a gente fez em família, assim. Ali eu cresci bastante, assim, porque eu era padeiro. Mas aí é um mix de coisas, porque eu tinha que ser o marketing do negócio, fazer um negócio acontecer, mesmo sem aparecer. Porque era eu quem fazia os festivais, as promoções. Pai, vamos fazer isso aqui, vamos economizar aqui, fazer e tal. Então, desde cedo eu fui aprendendo essas manhas de negócio, né? Na verdade, tudo que você aprendeu, você aplica hoje. Basicamente porque, assim, uma construção para chegar. Era uma criança e desde sempre aplicando, aprendendo no dia a dia. Exato. Apanhando. E a vontade, eu acho que tá meio que no sangue, porque quando meu pai construiu a primeira casa, que é a da parabólica lá, eu vendia geladinho.
Então, tipo, minha mãe fazia o geladinho, eu saía com a caixinha de isopor e vendia. Sim. Aí ia nos carnavais, meu pai e minha mãe sempre foram muito festeiros, assim, né? Ah, vamos pro carnaval e tal. Eles iam dançar e eu ia juntar latinha. Meu pai tinha uma caminhonete, eu juntava latinha, jogava atrás da caminhonete, chegava em casa, esmagava e vendia. Então eu tinha tipo, uma essa visão empreendedora desde criança. Era meio que uma busca de realizar alguma coisa que eu queria. Por exemplo, eu queria comprar ser independente, né? Queria ter uma vida melhor. Eu era novinho, queria comprar a imagem de Nossa Senhora e meu pai não dava dinheiro. Então eu falei, não, vou buscar para mim comprar, porque as minha avó tinha, eu queria ter, então era uma busca assim por algo que fazia correr atrás, né? Sim. E aí ali eu desenvolvi bastante. Depois meu pai e minha mãe tiveram a separação familiar ali, né? Eles dois acabaram rompendo em determinado momento. A gente estava bem na época. Eu tinha construído minha casa já tinha carro. Isso já estava com 21 anos, né? Eles romperam ali o casamento. E aí minha mãe saiu. Minha mãe foi trabalhar de açougueira num mercado e meu pai ficou com o negócio. Os dois lá. Só que aí o meu pai meio que deslanchou, assim. Meio que perdeu a cabeça, ia muita festa e coisa. E o negócio foi caindo. E eu me retirei do negócio. Nisso eu fui trabalhar de vendedor. Vendedor de panificação. Então todas as padarias que tem na região onde eu moro aqui, todas eu visitava. Ia na padaria e tal. Como eu sabia fazer, então o que eu fazia? Eu chegava e falava pro cara, é o seguinte... tem um cake aqui para te vender, mas eu venho aqui fazer para você. Eu faço uma demonstração do produto no sábado, faço uma mesa expositora na frente da tua padaria aqui, tu vai vender e eu vou demonstrar meu produto para ti, tu compra de mim depois. Fazia isso. Gente. E aí fiquei durante um ano. Um drop aí. Quase isso. E eu aprendi muito, cara, nessa época. Você foi conhecendo o teu cliente, o comportamento do cliente cara a cara. Exato. Eu lembro que tinha uma senhora que eu atendia na cidade de Serranópolis. Não lembro mais o nome dela, que faz tempo já isso. Mas eu lembro que eu tinha que entender, primeiro ouvir os problemas dela, para depois eu fazer a venda. E a minha venda acontecia nas lacunas, né? Então hoje o digital é a mesma coisa. Não muda basicamente nada. Porque tem pessoas atrás. É a mesma coisa. Se você entende, tanto a minha palestra amanhã no evento de São Paulo vai ser sobre público. Aí todo mundo fala, nossa, mas que palestra mais simples, mas é a base que ninguém entende para chegar num resultado. Então, se você não entende aquela lacuna que existe para você entrar ali, é como se, por exemplo, a gente fala do Mark Zuckerberg, né, dessas pessoas que são grandes, né, Jeff Bezos e tal, você vai olhar, eles pegaram uma lacuna, né? Eles entendem a mentalidade humana, a cabeça do ser humano e cada vez eles vão avançando, né? Direciona para esse público. Exato. Então, é o conhecimento de você entender a dor e ir desenhando isso, né? E aí, eu fui fazendo vendas ali, fiquei bom em vender. Só que aí meu pai não conseguia mais tocar o negócio. E a gente via que ele ia acabar. Daí eu cheguei um dia em casa e falei pra minha esposa, vamos fazer o seguinte, vamos vender a nossa casa, vamos comprar um negócio do meu pai. Aí ela relutou, não sei o quê. E eu, vamos. Você vendeu bem o produto, né? Nossa, eu falei, cara, e eu, moleque novo, né? Cheio de energia. Aí eu falei, nós vamos fazer 10 casas dessa aqui, o negócio. Cara, e daí vendemos a casa. Na época, eu comprei um negócio do meu pai. Fiquei 6 meses na cidade de Itaipulândia. E aí eu falei, cara, aqui é muito pequeno para nós. Olha. Nós precisamos ir embora daqui. E aí carregamos tudo e fomos embora pro Mato Grosso. Aí lá a gente ficou 1 ano. Lá foi difícil. A gente perdeu 300 mil, assim, que era o capital que a gente tinha em 1 ano, assim. Nossa. Lá a gente passou bastante necessidade, assim. Sim. Chegou lá, montou a padaria, não entrava gente. Aí nós falávamos, mas que caramba, que o pessoal não come pão aqui, gente. Não pode ser verdade, fazia de tudo. O povo não entrava dentro da padaria. Parecia que, tipo, tinha um combinado, assim, na região, assim, ó, não vamos entrar lá, sabe? Sim. E aí a gente foi desanimando. Aí eu parti para a indústria de pão, para vender pão para fora, fechei as portas, comecei a comercializar, a industrializar. E aí também comprei Kombi quebrava no meio da estrada. Teve um dia que pegou tudo fogo, que 10 horas da noite. Não, o que era para ser de ruim, tipo, aconteceu ali. Tudo e experiência, aí, né? Tudo experiência. Tudo experiência. Aquilo ali ficou martelando. Eu tenho que mudar de vida. Eu não posso continuar assim, eu tenho que mudar. Exato. É meio que uma
por isso que eu sempre falo, existe um processo antes do sucesso. Né? Não tem como, não existe. Você me falar assim, cara, eu tive sucesso, mas eu não precisei passar por nenhuma lombada. Duvido. Não tem. Se tiver, não vai ser duradouro. Não, é verdade. E aí a gente voltou embora. Aí quando eu voltei de lá, eu voltei só com o carro emprestado do meu sogro e só com a roupa do couro. E morar num quarto na casa deles. E a família, como é que tava? Assim, cara, na época... não digo assim, você e sua esposa. A família de fora. Então, pais, tem até uma olhar. parte que eu escrevi no meu livro que conta esse momento. Que foi o momento que eu cheguei na casa do meu sogro. Que foi quando a gente estacionou o carro, assim, ele tava esperando nós na porta. O olhar dele, assim, ele fazia uma cara que, tipo, não tem como explicar. Daria um livro à cara dele, entende? Que ele fez, tipo, que vocês fizeram? Decepção, assim, dó. Na verdade, o que machuca não é decepção, né? É a dó. Decepção você recupera, é o filho dele mas também, dó, né? Que tá casado com a esposa. Não, e olhando a história um ano atrás, né? Sim. 1 ano e meio atrás, nós tínhamos uma casa, nós tínhamos um carro, nós tínhamos... O que aconteceu com esse menino? Então, né, o que aconteceu? E eles foram visitar a gente lá e era muito feio o lugar lá. E eu, na verdade, não sei até hoje o que bateu na cabeça, assim. Mas tem coisa que não é para ser explicado também, né? É verdade. tudo pra tem coisa lá na que frente. Não é para ser explicado, você vai entender depois. É inexplicável. E aí, a gente, tanto que quando eu fui para Mato Grosso, até servia... Eu era para ser ministro da palavra, né? Na época já. Eu era músico e tal. E aí, no dia que eu ia fazer a vestimenta para ser ministro, que eu fui embora. Então, tipo, foi uma coisa assim que parecia que bem do... Assim, sabe? Aí a gente entende que tudo são momentos, assim, né? Foi lá, deu errado, voltou. E aí eu fui trabalhar. Trabalhei na Frimeza. Fui desossador lá. Trabalhei 7 meses. Aí tive a proposta da Doce Doce, que é uma empresa de congelados. Aí fui, trabalhei com eles. Aí foi quando eu aluguei uma casa, saí da casa do sogro. Até aí você estava com quantos filhos já? Cara, eu tava com um filho. Um filho. Aí depois disso que eu recebi a proposta de voltar à cidade onde eu tinha padaria. E aí eu falei, cara, vamos voltar pra lá. Aí voltei como padeiro, fiquei 3 anos na mesma padaria, trabalhando diariamente. E a dona de lá adoeceu, ela ficou doente. E aí era um casal de senhores, assim, e eu era muito assim, eu era meio que filho, assim, né? Então, pô, preciso disso e tal, me ajuda aqui e tal. Então, E eu nunca fui um cara que disse não. Quando ela chegava e falava assim, ó, a gente fornecia pães pro parque aquático termal ali da cidade, era 3, 4 mil pães pro parque, né? E ela chegava, tipo, depois do meu horário, falava, Renato, entrou encomenda de 3 mil pães agora. Eu falei assim, só coloca aqui que a gente vai, se precisar, a gente vai virar à noite. Então sempre foi, assim, algo assim, diferente, sabe? Né? E aí, nisso, ela financiou um carro no nome dela pra mim, por gratidão, assim, e tal, porque na época imagina, tava lascado. E aí, por gratidão, assim mesmo, sabe? Renato, eu vou fazer porque eu quero ver você andando de carro novo e tal. E aí, ali eu senti que tava dando uma mudadinha na vida de novo. Mas aí você já tava com dívida ainda? Tava com dívida. Não, ali eu tava endividado, mas não era... A dívida grande vinha depois ainda. E aí... Tem mais história. Tem mais história. Não, daí ali eu trabalhei, aí eles adoeceram e ela ia fechar as portas. Só que aí, um dia a gente tava tomando café, eu e o esposo dela, e ele é muito sábio, assim, pessoa muito inteligente, assim. E aí ele falou, irmão... Ele falou assim, olha, eu tava conversando ontem com a Cida e ela falou que se fosse pra deixar a padaria pra alguém, seria pra você. Mas ele soltou essa, assim, e eu fiquei tipo assim... Eu já nem sou oportunista, né? Eu não sou aproveitador, sou oportunista, né? Tem que aproveitar então as eu olhei e falei, caraca, daí eu falei, mas e por que ela não deixa então? Daí ele falou, eu vou conversar com ela. Aí eu falei, mas é o seguinte, eu não tenho grana nenhuma. Tem dinheiro pra chegar, investir... Aí eles me chamaram para conversar na casa deles. E ela falou, você vai me pagando por mês. E o que tem de estoque eu deixo para você. Você vai me pagando parcelado. Eu só não quero mais. Eu preciso sair porque eu tô doente. Preciso sair. E aí você vai me pagando todo mensalmente. E aí foi como aquela questão da sorte, né? Que a oportunidade encontra a pessoa certa, encontra a oportunidade e a sorte acontece, né? E aí aconteceu.
E aí eu fiquei tocando a padaria lá. Ficamos, meu sogro e minha sogra foram pra lá ajudar a gente. Aí nós ficamos 1 ano, estávamos assim, estourados, assim, muito bom, assim. Fazia festival de pão de queijo, fazia umas coisas assim, fora do normal. Tudo aquelas assim. coisas que ninguém gosta de padaria, né? Cuca de avelã, fazia... Mas era coisa assim, tipo, de fazer 800, 900 pão de queijo, assim, numa tarde. Então era algo assim, muito diferenciado, sabe? Sim. Só que aí veio a nossa bendita pandemia, né? Então a pandemia, eu tava de férias, voltei, meu sogro foi pra praia e a pandemia começou quando eles estavam lá ainda, na praia lá. É um cenário que eu não sei se os nossos filhos verão isso, assim, porque não sabemos do futuro, né? Mas eu acho que quem viveu e lembra desses momentos, eu acho que não há nenhum sentimento comparado, assim. Eu lembro que eu olhava pra fora da padaria, assim, que padaria era um comércio que poderia ficar aberto e a pessoa vinha na porta, né? Sim. A gente só via aquelas folhas voando, assim, Sim. ó, e a cidade não tinha ninguém. Coisa de filme mesmo. Era coisa de... Era algo assim... E aí o governo falava, não, semana que vem vai voltar. E a gente segurava os funcionários. Aí, daqui mês que vem vai voltar. E segurava os funcionários. E aí a gente passou de 50 mil positivo, que era o caixa na época. A gente vendia em torno de 60, 70 mil mês lá, que era o positivo, para 55 negativo em 30, 40 dias. Porque o custo fixo era 45 mil lá, né? Que era o que a gente pagava ali e tal, entre fixo e despesa e tal. Não lucrava muito, mas dava lá seus 10, 15 mil por mês. E aí a gente acabou ficando no negativo. E aí eu e meu sogro meio começamos a discutir, porque eu sabia que precisava fazer para pagar as contas e ele nunca foi muito proativo assim para ir para ele é funcionário público há 35 anos, né? Sim. Trabalha para o Ministério da Agricultura, então tem outra visão assim de se mover para as coisas assim, mas é o jeito que ele aprendeu, né? E aí a gente acabou rompendo, ele foi embora, eu fiquei, e aí nesse meio termo apareceu a compra da pizzaria. Só que quando a padaria estava bem, eu já estava bem também, já estava andando de caminhonete, já estava assim, a gente estava em outro patamar né? Só que a pandemia deu aquele baque, assim, aí eu falei, cara, a pandemia deu aquela melhoradinha, assim, falei, cara, eu vou, pra salvar a padaria, eu vou investir nessa pizzaria. E aí eu dei a caminhonete, voltei a andar de carro velho para comprar a pizzaria. Mente de empreendedor, né? Aí eu tinha padaria na ponta da cidade e a pizzaria no meio. Assim, era tipo na avenida ali, que não é grande, né? Itaipulândia. E aí eu ficava, cara, eu trabalhava às 5 horas da manhã. Eu levantava, chegava na padaria às 5, trabalhava até às 1, tomava banho, ia pra pizzaria às 3, chegava às 11 em casa. Aí foi 6 meses assim. Aí vendia a padaria, que a pizzaria dava mais lucro. Quando eu fechei o negócio da padaria, que eu saí de lá, fechou tudo de novo. Aí o custo fixo da pizzaria era maior ainda. Porque ele era grande, só que ele me dava mais retorno. De 60 eu passei um faturamento de 150. E aí eu tinha uma margem muito maior, ganhava muito mais. Trabalhava, era lotado. O lugar lá era... Eu levei multa na pandemia de polícia, foi carro de polícia, porque era muito cheio, era grande. A gente cabia sentado 250 pessoas e era lotado. Foi o período que todo mundo mais comeu, né? É porque todo mundo me conhecia. Sim. Tipo, eu tinha um negócio de sucesso que era padaria. Né? Então, quando eu fui pra pizzaria, todo mundo pensou, ele vai explodir agora, lá. E aí todo mundo migrava pra lá. O produto é bom? E aí lotava a região, vinha gente de Foz, gente de Missal, todo lado ia lá. Aí a gente fazia show ao vivo, fazia, nossa, um monte de coisa. E aí fechou tudo de novo e aí começou os financiamentos. Porque aí para manter o custo fixo, aí durou 1 mês, 2, 3, 4, 5, era 20 mil num mês, 30 no outro, 40 no outro, financia 30, financia 20, foi indo. A conta embalando. Vem, o dinheiro não entra. E aí, você começa a pagar daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 4, daqui 7. E aí a gente foi pegando financiamento, quando viu a gente estava entre fornecedor e financiamento, já passava dos 200 mil. E daí começou a ficar difícil, porque a cabeça já não caminha igual. Então a qualidade naquilo que você entrega já não é mais a mesma. Né? E a energia que você coloca naquilo já não é mais a mesma. E ali foi que as dívidas foram pegando a gente assim. Aí o drop veio por reflexo desse momento. É isso que eu queria ver com você, Renato. Todas essas dificuldades
né? E veio o drop. Mas quem lhe apresentou o drop? Como que você conheceu? Então, o drop... Sabe quando você fala que você conversa e o Google te escuta? Você Tipo vai lá na isso. internet, como ganhar dinheiro Mas na parece internet. uma coisa Não, meio é loucura. estranha, né? E eu sempre fui de ler, né? Tanto que agora esse aqui é o primeiro livro que eu escrevo. A gente tem outro já em produção. E eu acordava cedo pra ler, assim. Sempre acreditei em algo diferente do que eu vejo. Sempre. Tipo, porque as pessoas são acostumadas a acreditar no que elas vê. A minha mulher sempre falou, você tem que parar de viajar, você pensa muito longe, você precisa fora da caixa. E sempre é um defeito até você acertar. Isso para qualquer pessoa vai ser um defeito até acertar. Depois você acerta, você é um gênio, né? Não deu certo, mas se tivesse dado. Exato. E quem não arrisca não petisca, né? É verdade. E aí eu acordava de manhã assim, muito desanimado. Até que um dia eles cortaram a luz da minha casa. Casa é um negócio. E aí eu ligando pro sogro, pedindo dinheiro emprestado. E aí, graças a Deus, eles tinham, né? Na época. Mas no negócio, eles cortavam sempre na sexta. Aí não dava pra pagar pra ligar. E eu precisava vender no sábado pra pagar as contas da segunda. Porque era só o sábado que vendia bem. Aí o que eu fazia? Aí liguei pro eletricista. Né? Os caras fazem Não, liguei pro eletricista e falei, cara, vem ligar, porque senão. Aí o eletricista no poste e a polícia. Eu vou te levar preso, não sei o quê, Copel avisando a gente, não sei o quê. Meu Deus, cara. Uma situação assim que. E aí era bem no centro da cidade, tinha um posto de gasolina na frente. Posto de gasolina é que nem loja de cosmético, salão de beleza. Sim. As Maria prefiro, o João prefiro. O João fica no posto, a Maria no salão de beleza. Verdade. E, cara, tinha um posto e um salão, né? Daí, cara, a fofoca tava feita, né? E aí isso ajudava com que menos clientes viessem ao nosso negócio, né? Sim. E aí, dali em diante, eu já entendi, falei assim, não dá pra recuperar. Dá pra você criar algo, assim, em um comércio. Mas recuperar algo que já se perdeu é muito difícil. E outra coisa, Renato, é o nosso próprio psicológico, porque assim, você coloca tanta energia, ninguém sabe o que você está passando. Exato. Porque assim, é você se virando para arrumar dinheiro para pagar funcionário, para comprar os seus produtos, porque você tem que produzir. Como é que você vai abrir uma pizzaria, uma padaria? A gente chegava a abrir, sem cara... Sem ter a farinha, sem ter a massa, sem ter os ingredientes. A gente chegava a abrir a pizzaria com expectativa de venda tipo de 20 pizzas com queijo para fazer 18, 17, 15. Torcendo para não entrar às 20, para mim poder fazer às 15 e juntar o dinheiro para vender amanhã, você entende? Então era algo assim que como se fosse uma lombriga e ficasse ali te mastigando, só que isso não passava, porque era um dia após o outro, um dia após o outro. E aí, tanto que hoje dizem que é bom comprar no cartão de crédito, né? E eu não aceito, cara. Eu mantenho a minha vida pagando no Pix. Então, tudo que eu compro é sempre no Pix. Eu não faço dívida pra frente, porque eu sofri demais com isso. Pra sair dessa trauma. dívida é difícil. Você tá ali, depois você... O futuro, cara, o futuro é... Até porque o juro é muito alto, né? Caso você não paga, né? E, então, algo assim que... É um aprendizado, né? E ali, nessa dificuldade, sabe o que acontece? Por que eu encontrei o drop? Quando você tá em uma boa situação, você até vê falar do drop, mas você não tem a mesma perspectiva de resultado do que quando você tá muito lascado e precisa de algo para sair desse buraco. Então, a perspectiva, talvez, eu já tenha ouvido falar antes, mas não tenha percebido. Porque o meu momento é como se eu dissesse para você assim, ó, vamos até Curitiba. E aí eu chego lá em Curitiba e falo assim, quantos carros vermelhos tu viu na estrada? Nem prestei Aí atenção. você vai falar, cara, eu nem lembro se eu vi. Agora se eu falar para você quando sair daqui, cara, vamos até Curitiba, eu quero que você olhe e conte todos os carros vermelhos na estrada. Muda a percepção. Aí você vai comprar um carro vermelho quando tem isso. Isso acontece com o carro, né? Agora para você. Pô, eu vou comprar um modelo Corsa. de um carro ou a cor. Todos os carros igual o seu, o que você quer comprar, tá presente. Poxa, será que eu comprei esse carro? Não, e daí você compra, porque tipo, você não vê o carro. Aí você fala assim, cara, vamos comprar esse Corsa aqui. Aí, quando você sai na rua, só vê Corsa, cara. Exatamente. É algo tipo, então, a direção daquilo que você vai fazer, que você vai tomar, é o que você vai enxergar. Exatamente. É o que acontece quando você está endividado e quando você não está. Por que o rico faz mais dinheiro? Quem tem dinheiro faz dinheiro. Quem tá lascado parece que essa merda só acontece comigo, né? Não é assim? Exatamente. Então é porque a percepção na caminhada muda.
Por que o tema do livro é difícil é ser pobre? É justamente por isso. Porque quando você... Tem gente que reclama, por exemplo, não vou fazer, não vou construir, não vou passar a noite em claro. Só que o fato de você não ter o dinheiro para as coisas é muito pior do que você ter que trabalhar, do que você ter que se prostrar. Então, quando você se prostra, você vai em busca desse resultado, que você vira essa chave do difícil, você começa a construir outra coisa e mudar a percepção. Isso é principalmente quando somos pais, né? Claro. Porque, por exemplo, não ter o dinheiro para comprar um leite pro seu filho. O filho pediu alguma coisa ali, você... Poxa, não tem dinheiro. A gente passou uma virada de ano com uma pizzaria, cara, com abundância para quem olhava de comida sem ter um chocotone em casa. Então. Exatamente. Aí tanto que no outro ano, que o primeiro ano que eu entrei no Drop, eu fiz resultado, eu comprei 25 chocotone. Eu falei, vou comprar 25 chocotone, um para cada dia do mês até o dia do Natal. Gente. E todo dia eu comprava. Daí eu filmava, ainda postava, falava, tá aqui, tome chocotone. Ano passado faltou, agora vai te sobrar. E todo dia, Não, cara. a gente tem. Mas essas era uma barreira. Aí. E aí eu conheci o Drop, eu acordei um dia, tava tomando um café. Eu e minha esposa sempre tomamos café junto, a vida toda, assim, porque sempre trabalhamos juntos, né? E aí, tava sentado no sofá, assim, mas lá muito vem o Renato desanimado. com outra ideia. Ela deve pensar. Aí eu muito desanimado, cara. Fui lá no YouTube, aí apareceu um menino lá vendendo sonho e tal. Só que era vendendo sonho mesmo, né? Não era tipo... Eu não vendo sonho, eu vendo construção de negócio, que é diferente, né? Mas claro que também é a realização do sonho. E aí eu vi um anúncio, e aí falei, cara, vou pesquisar esse negócio. E aí eu olhando o piá falar, assim, um moleque de 17 anos, eu falei, não tá certo. Não tá certo. Alguma coisa não tá encaixando aí. Sim. E fui pesquisar. E realmente o moleque fazia muito dinheiro e tal. E eu fui conhecer um cara na cidade vizinha que fazia drop, fazia 1 milhão por mês. Uau. Então ele já fazia, assim. Só que ele não mentorava, não ensinava aqueles caras que não falo porque você vai fazer igual. Mas ele me passou uma visão de mercado, assim, cara, esse mercado é assim, eu não ensino e tal, mas se você iniciar, o mercado é assim, dá pra você entrar, vai firme que vai dar bom e tal. E eu comecei a fazer, cara, comecei a pesquisar, eu ficava o dia inteiro vendo vídeo ali, e aí à noite desenhava o site, peguei um notebook emprestado do meu cunhado, porque eu não tinha computador na época, notebook meio quebrado, e ele me emprestou um notebookzinho com a tela meio capenga, assim. Aí eu escorava na parede assim e botava aqui e ficava. E aí eu construí o primeiro site lá, levei 20 e poucos dias para fazer o primeiro site. Fiz o site, depois estudei uns 5 meses, assim, foi de estudo, assim, mexendo e tal, ajustando, subindo, um monte de produto na loja desnecessário, porque não precisa, sem saber, cara, imagina, sem mentoria, sem nada, pesado. Você desenhar um criativo, por exemplo, cara... É como se você pedisse, cara, monta um robô aí, e você falasse, vamos começa por onde? Fala, estuda e vai fazendo. É a mesma coisa. Imagina, eu não sei fazer planilha no Excel até hoje. Eu monto um site em 1h30. Você fala assim, cara, preciso desse site. Monta isso aqui. Eu desenho, o designer monta o site, coloca os produtos, faço tudo em 1h30. Mas não sei fazer uma planilha no Excel. Eu nunca estudei informática. Eu era padeiro, 17 anos, imagina. E aí, fui fazendo ali. Aí comecei a rodar os primeiros anúncios. Aí 40 minutos depois que subi a primeira campanha, vendeu. Aí foi tipo, eu acho que talvez tem gente que sobe anúncio e não vende. Isso talvez não dá a dopamina que o cara precisa para continuar. Sim. Mas para mim a dopamina tipo, já foi no... Porque quando eu subi, a primeira coisa que eu lembro que eu falei pro Gustavo, que era o meu moleque, eu lembro que eu falei para ele assim, cara, a gente vai ficar rico agora. Eu dei play na parada. E aí depois vendeu, eu lembro que era um dia bem frio de junho, assim. E tava deitado no chão da sala. E aí eu lembro que a hora que saiu a primeira venda, assim, eu tava debaixo do cobertor com ele, eu saí gritando assim, pulando e tal. E deu mais emoção do que quando fez o primeiro milhão. Porque, assim, é o primeiro, né? É uma barreira, né? Sim, rompeu, né? A minha primeira venda. Agora eu vou. Eu fiquei esperando cair na conta. Nossa. Enquanto não caiu na conta, eu não acreditava. Não tava acreditando. Não tava acreditando. É uma barreira muito, muito grande que você derruba aí, cara.
Porque quando eu fiz a primeira venda, eu não sabia como que eu ia fazer nos dias seguintes, mas eu sabia que se eu fiz uma, eu ia fazer 10 mil, 20 mil, 30 mil vendas. Porque se eu fiz uma, eu posso fazer 1 milhão de vendas. Por que que não? Sim. Né? Se eu conseguir fazer uma, é só multiplicar. Se eu não tiver essa cabeça assim. Mas aí chega o ponto de até onde você quer multiplicar, né? Porque com mais venda você faz, mais responsabilidade você tem, né? E você vendeu quanto tempo dropshipping para chegar na decisão? Eu vou ensinar alguém. E por que foi tomou natural, essa decisão? cara. Ó, foi muito natural a decisão de ensinar. Por quê? Eu tava vendendo, quando eu tava no meu segundo mês, acho um mês e pouco de vendas, os produtos e o meu nome tava ranqueado entre os primeiros do país. Porque era muito. Tipo, vendi 80 mil reais por dia, chegou a 100 mil reais por dia. E aí... O que você vendia? Eu vendia produto para casa no começo. Forma de air fryer, vendia câmera, sistema de segurança, vendia lâmpada de LED. Tudo. Tudo que vinha na cabeça vendia. Escova, alisadora de cabelo, tudo. Mas aproveitando que você está falando nisso aí agora, existe... Como é que você escolhia isso? Porque assim, poxa, você vendia de tudo. Mas vendia porque você escolhia aquele produto ou porque você fazia um planejamento estratégico? Não tinha planejamento estratégico. Minha estratégia era foda-se. Era tipo isso. Vai ser que se lasca. O que vier, vai. Mas foi isso que me fez aprender. Porque como nenhum produto que eu subi naquele processo de crescimento, eu não o vendi em escala. Então eu sou o cara chato, insistente. Assim, então eu subi o produto, cara, eu insistia nele até ele funcionar. Só que ele tinha que vender, pelo menos pouco, para mim ter um sinal de que sim, ele vende. Então eu insistia nele até ele funcionar. O que fazer ele significa funcionar. você falar insistir nele? Insistir porque, por exemplo, que nem a gente estava conversando antes, você bota o dinheiro em ads e nem sempre ele volta. Entendi. Então você coloca lá, ele deu os sinais que vai vender, esse produto ele vai vender, vai escalar. Tá. Mas o problema é que a gente não tem a estratégia. Então, se a gente não tem a estratégia, a gente precisa ganhar na teimosia. E é aí que muitos deixam de fazer. Entendi. Porque a estratégia, ela funciona, mas nem sempre vai ser 100%. Porque existe... E aí você tem que saber se realmente é aquela estratégia e como montar uma estratégia. Assim, existe uma estratégia que sim funciona e que não funciona. Existe. Só que o problema é que muitas vezes o que quebra nós é a expectativa daquilo que nós criamos em cima do que estamos E fazendo. o tempo que a gente quer o resultado, né? É o olhar, É tipo pra assim, ontem. é que nem eu estar tomando água aqui e olhar pro teu refrigerante, falando, refrigerante, vai sentar contente com a sua água que já mata sua sede. É mais ou menos isso. O digital é muito isso. Por que existe a poluição mental, a obesidade mental? Porque você fica se baseando nos outros. Você quer alcançar o que o outro quer, você quer ser bonito igual a mulher você quer ser musculoso igual aquele cara. E aí a tua obesidade começa porque... Por que a obesidade existe? Porque você vê e fica matutando isso. Se fosse só um olhar, tanto faz ver. Mas você fica querendo fazer aquilo, querendo ser rico igual o cara que vende jogo na internet. Ser rico igual o cara que faz PLR. Ser rico, você tem que escolher uma coisa, amigo. E muitos Foca. não fazem, E achar o teu não fazem nem caminho, a né? metade do que aquele cara tá fazendo. Não Ele faz. É o sonhador que não vai atrás do sonho, não estuda. Cara, de 100% de todo mundo que inicia no mercado digital, eu diria que 10% permanece, 5% tem resultado. E você pode escolher dentro de qual dos percentuais você fica. Não é eu que escolho, não é o digital que escolhe, é você quem escolhe qual percentual você fica. É a mesma coisa que, por exemplo, no Brasil a gente tem hoje o percentual de 1% de pessoas que ganham mais de 28 mil por mês. Então é 1%, cara. Mas é difícil chegar nesse 1%? Cara, se você fazer 28 mil por mês, você chega dentro dos 1%. Isso parece ser muita coisa, mas quando o digital ele é muito escalável. Quando você escala, que você começa a vender muito, você não olha mais para, tipo, vou fazer 5 mil por mês, vou fazer 3 mil por mês. Você olha para resultados de negócios e de dígitos. Então você muda a tua percepção. Ontem mesmo eu fiz uma call de uma mulher, ela é head de marketing
de uma empresa muito grande de São Paulo, do digital. Sim. Eles faturaram no ano passado 124 milhões de reais. No ano passado. Quando você tá num físico e a gente fala um valor desse, você pensa, cara, só pode estar de brincadeira. E eles não tinham base física, eles tiveram base física agora. Agora que eles construíram. Eles nem eram empresa física. Eles não tinha base. O cara trabalhava da casa, os funcionários em casa. 124 milhões. E aí a nossa empresa hoje tem uma previsibilidade. E aí a gente contratou ela para nos ajudar nesse processo de crescimento, né? Ah, tá. Então, porque chega uma hora também que o burro empaca, né? E aí você tem que... Você tem que ter um conhecimento também, né? Porque não adianta você crescer muito, e agora? O que eu faço? Tá entrando dinheiro, o que eu faço com esse dinheiro? Você perde. Tem que saber o que fazer. E o dinheiro faz você perder sua cabeça. Muito fácil. É a coisa mais fácil que tem, né? Gastar o dinheiro vai assim, ó. Eu conheço muitos, cara, assim, do digital, assim, que começaram, que eram um exemplo pra mim na época, assim. Cara, o que tá com a mesma esposa, assim, eu nem lembro, assim. As pessoas perdem muita base ali nessa construção, sabe? Sim. Os propósitos, as coisas mudam. E aí, voltando à pergunta, eu comecei a ensinar, cara, porque como eu tava muito ranqueado na época, a galera me chamava. E aí me perguntava, cara, o que tu faz? Aí eu falava, irmão, sempre fazendo, essa pergunta, trabalhando e tal. E aí, cara, mas ensina nós. Eu falava, cara, não tô ensinando, mas posso te dar umas dicas. E aí eu dava umas dicas. Aí o cara voltava, cara, a dica que tu deu melhorou isso, isso e isso. E assim, pra mim, uma dica simples parece que não faz resultado. Mas pro cara que tá começando, se eu me colocar no Renato de lá de trás, uma dica faz toda a diferença. É verdade. E é por isso que hoje, por exemplo, meu Instagram sou eu que monitoro. Se tu me mandar uma mensagem lá, vai ser eu que vou responder. Porque eu sei que um texto de 2 linhas vai resolver a tua noite. Você vai dormir em paz, cara. E a entrega que você faz, por exemplo, nas lives, é muita entrega. Assim, as pessoas até reclamam que eu entrego muito e eles não conseguem acompanhar, que tinha que ser mais devagar. Tipo, faz uma coisa por vez. Mas é que a cabeça, cara, depois que você tem o conhecimento, você ela frita, assim, sabe? Vai acelerando, né? E aí, cara, eu comecei a ensinar, tipo, dar dicas e tal. E aí me deu start, né? Empreendedor, né? É que nem agora, por exemplo, a gente tá abrindo um gateway de pagamento. Cara, é um start, outro start, outro start. Outros, né? São starts que vão acontecendo. Tipo, eu ensino a fazer gestão. Mas aí tem aluno muito preguiçoso. Aí eu falei, cara, por que eu não ofereço serviço de gestão? O aluno é preguiçoso. Tem gente que prefere pagar do que fazer. Vamos fazer. Mas a loja e tal. Daí eu vi o aluno sofrendo e tal. O aluno, se eu pudesse pagar por isso. Eu falei, opa, vamos montar a empresa. E aí a gente foi ajustando. É a mesma coisa que aconteceu com a mentoria. Aí eu falei, cara, já tá tomando um tempo meu que tá fazendo perder dinheiro outra coisa, ajudando gente de bom coração. Então, tipo assim, tem limite, né? Porque eu ajudo, mas também já tava prejudicando. E aí, os meninos que eu ajudei já estavam fazendo, tipo, 100 mil em venda mês. Daí eu falei pra eles, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fechar uma mentoria nós aí e vocês vão ser, pra mim, lapidar. Eu quero entender como funciona. E aí fui ajudando eles. Eles fizeram 1 milhão, fizeram 1,5 milhão. Foi indo, até eles vieram me conhecer em dezembro do ano passado, do ano retrasado. E aí surgiu isso. Só que eu não tinha ideia de profissionalizar isso, tinha ideia de pegar pessoas que realmente precisassem e aí falar, cara, me paga tanto aí, eu te ensino. Só que daí começou a vir muito volume disso. E aí eu tinha 1 aluno, 2 alunos, cobrava 2 mil na época para ensinar, o cara do zero. 4, 10, 20, 25, 30, 40 alunos. Falei, caraca, meu. Eu já tava com 43 alunos, sozinho. Fazia tudo sozinho. Aí eu falei, não vai dar não. Não vai dar não. Aí vou precisar profissionalizar isso. E aí eu encontrei uma moça de uma agência. E aí ela falou, cara, eu monto tudo, faço tudo. Você só vai dar aula e cuidar da parte humana do negócio que não tem igual. O resto é comigo. E aí a gente começou a montar a estrutura ali, daí a gente pegou mais 20 alunos naquele mês, que foi dezembro de 2022.
E aí eu já estava com 50 alunos, basicamente ali, 60 alunos. E depois disso, cara, foi acontecendo as coisas sem esperar. Coisa que eu falava assim, daqui 2 anos nós vamos fazer isso. Porque eu realmente não me dedicava no mentorar, no ensinar ali. Meu negócio é fazer drop, é vender, ver o dinheiro entrando, notificação. Só que daí vai entrando outro propósito que o Renato lia lá atrás, lá. Quando o Renato ia na igreja lá atrás, lá. Quando fui fazer trabalho missionário, quando fui para retiro, quando via jovem. Outros propósitos. Quando eu comecei a pensar, nossa, cara, imagina quantos pais hoje não estão com a luz cortando. Ou sem o chocotone no dezembro. E aí foi entrando outras coisas, assim, como um propósito, por conta dos meninos que eu via. O Luiz ele trabalhava na colheita de café. Então, tipo, tinha as mãos todas machucadas. Ganhava, acho que 5, 10 reais por hora, uma coisa assim, era algo... Então ele mudou muito a vida, veio pra cá, comprou roupa, foi no Paraguai, MacBook, não sei o quê. Algo assim que, tipo, pra eles, assim, era algo... Eles não sabiam falar. O Matheus nunca tinha comido um Mac, cara. O sonho dele era comer um Mac. A gente foi aqui, ele comeu um Mac e um... Como é que é aquele outro de hambúrguer lá? O Bob? Não é Bob's? Não, o outro lá de hambúrguer lá comeu 2 no dia. Aí ele falou, já que eu tô aqui, vou comer os 2 e tal. Então, são coisas pequenas, né, que transforma. São sonhos simples, né, que às vezes a pessoa não Ixi, cara, nesse caminho aí, vários alunos, assim... teve um que eu tava em Gramado, na viagem retrasada que fiz pra lá. E aí ele me mandou uma mensagem chorando. Ia ter que parar, ia ter que pedir reembolso, porque a tia dele acho que tava com câncer e tal. E aí eu falei pra ele, cara, tu vai ter 2 problemas ao invés de um. Porque agora tu tem um e tu tá tentando resolver o outro. Se você abandonar, tu vai criar uma barreira que, cara, basicamente você não vai mais acreditar em si mesmo. E isso é assim. Porque o cara que abandona, que desiste, que para, que procrastina, porque não tem capacidade de entender que ele é capaz, né? E aí ele falou, tá, mas eu posso confiar em você? Eu falei assim, cara, eu não quero que você confie em mim, quero que você confie no drop, naquilo que você tá fazendo. E aí ele ficou. Aí agora, pouco tempo atrás, ele já vendeu 200, 300 mil, e aí viajando com a esposa, tava meio separando por conta das dificuldades financeira. Trabalha os 2, inclusive ela é gestora de tráfego da empresa dele. Então os 2... E é essas histórias que vão motivando, né? Sim. Tem alunos que desistem? Óbvio. Assim como uma faculdade que começa 50 alunos, termina em 20. Faz parte do processo, né? Mas o que move é os resultados mesmo, né? As pessoas que... Eu vi que você comentou que a sua equipe hoje está em 47 pessoas, Isso. né? Então, assim, para quem vai começar o drop hoje, por exemplo, o cara não sabe fazer um site, o cara nunca ouviu falar do Face Ads, Facebook Ads, Google Ads, um criativo. Antes, uma arte, criativo. Hoje, o que é um criativo? Né? Então, hoje, a sua equipe ela dá suporte em tudo isso e ensina a pessoa a ter um caminho. Lógico que vai depender de cada aluno. Então, assim, como que é o alinhamento da sua equipe hoje? Que 47 é uma equipe grande, né? Assim, hoje na mentoria a gente tem 32 pessoas envolvidas em levar o resultado a quem é nosso aluno, né? Isso é dividido entre vários cargos dentro da empresa hoje. Mas só a nossa maior equipe dentro do projeto hoje é de professores, tutores e de CS, né? CS é o quê? Por exemplo, o aluno está com uma dificuldade, você vai chamar ela de imediato, já vai responder, vai te ajudar. Para a gente ensinar tudo do zero, a gente precisa de especialistas em cada ponto. Então, especialista em construção de loja, especialista em mineração, especialista em gestão de tráfego, especialista em criativo. E a gente montou uma estrutura hoje que é basicamente uma escola, né? O meu grande sonho, assim, que é um sonho que eu acredito que é possível, assim, mas é algo a longo prazo, é realmente montar uma escola para ensinar o dropshipping ou o e-commerce, a venda online. Porque ela é uma estrutura que é um passo a passo bem desenhado. Então, o que o professor vai fazer? Vai pegar você e vai te ensinar um passo a passo bem desenhado, né?
O maior erro das pessoas é a decisão inicial que reflete depois no tudo que você vai fazer. Por exemplo, o que se ensina no mercado hoje de e-commerce? Você vai lá, compra uma loja, bota produto dentro, anuncia, acha seu público e vende. Mas o erro é que o público vende antes de qualquer construção. Então, se você não conhece seu público, você não consegue chegar no resultado. Ele vem antes de qualquer construção. Para mim montar um layout que conecte com o meu público, para mim ter uma comunicação, para mim ter o produto certo, eles me perguntam, cara, mas qual é o grande segredo para minerar um produto milionário? É você procurar o produto já sabendo qual produto você vai procurar. Esse é o segredo. Porque se eu tô vendendo para um cara que gosta de chá, por exemplo, de café, o que eu vou vender para esse cara? Eu vou vender coisas que ele vai usar no café dele. Então, se eu tenho um cara que eu tenho um público pescador, o que eu vou vender? É lógico, você vai vender coisa para pescaria. Sim. Então, você conhecer o seu público, entender a dor dele e depois você desenhar o seu negócio em cima disso é o que vai levar você pro resultado. Você tem um produto, você tem que saber para quem você vai vender. Por que você não consegue? Porque você monta uma loja friamente, você joga produtos friamente. Vou pegar o que está em alta, vou pegar o que está em alta. É aí que eu quero fazer a pergunta que todo mundo faz. Loja genérica ou nichada? Porque então, aí, tipo, por que eu digo isso? Porque quem está começando com drop não conhece, a maioria não conhece nada, né? Então, assim, o cara não sabe o que vai fazer. Exato. Assim, cara, na gringa hoje, tá se mudando um pouco o conceito, tá vindo pro Brasil. Fala um pouquinho o que é a gringa. Gringa é o drop lá fora, né? Para você vender internacional. Pode ser do Brasil, você vende na Europa, vende para fora, né? Na Inglaterra, para outros países. Dá para fazer, né? O cara que vende aqui, o drop é meio que sem fronteiras, né? Dá para você fazer. Mas no Brasil, a loja nichada pro iniciante, eu acho que não funciona. Não, por quê? Você precisa ter um entendimento maior daquilo que você faz, que ultrapassa um pouco a barreira do conhecimento de quem é novo. Então, fazer uma loja de camisa social. Você realmente conhece camisa social? Porque o cara que realmente conhece, vai comprar numa loja nichada, ele quer saber qual fio que é. A vida toda você como que é o camiseta botão, até aqui, para baixo da como cintura. que é o botão, como que é a durabilidade desse tecido, de onde vem. Tem que conhecer a profundo. Né? Você está falando de uma especificidade naquilo que você precisa ter conhecimento. E para mim gerar a conexão, eu preciso produzir conteúdo de camisa. E se eu não entendo de camisa, eu vou produzir conteúdo com o quê? Copiar na internet, colar? Não vai funcionar. Você tem que ser original. Então você não cresce. E aí a loja nichada não performa. Por exemplo, se a nichada vai alavancar você para depois se profissionalizar num... se você vende, por exemplo, se você entende, você é um influencer de moda e você vai vender moda, tranquilo, porque você está entrando em um nicho que você realmente conhece. Mas se eu sou leigo e não entendo nada e vou querer fazer isso, não vai funcionar. Aí entra a genérica. A genérica, ela se popularizou e ela perdeu a efetividade. Não é que ela perdeu, dá para fazer 1 milhão com loja genérica, dá para fazer. Mas ela perde efetividade pela frieza e falta de conexão. Porque as pessoas não conseguem confiar em uma loja genérica com facilidade. E aí o que a gente faz? A gente pega essa loja genérica, remodela ela direcionando para um público específico. Aí eu consigo pegar o nicho. Nicho é como, por exemplo, vendo livros. Livro é nicho. Livraria, a gente já está entrando em outra... A gente está tendo um conceito genérico de livraria. A livro é uma coisa que eu estou vendendo, é um nicho. É a mesma coisa que eu vender saúde e beleza. Ou é saúde ou é beleza. É um nicho. Agora, se eu pego uma loja genérica e direciono por um público, por exemplo, de 50 a 65 anos, eu consigo desenhar essa loja nesse padrão de idade, trazer os produtos que resolvem a dor desse padrão de idade e criar essa conexão, desde uma recuperação de vendas e tudo mais, para esse padrão de idade. Então, esse é o modelo que funciona hoje. E o que vende mais? Para homem ou para mulher? Cara, eu vendo mais para homem, mas de geral mulher. Vendo mais para homem. Você tem uma loja nichada só de homem, né? Tem. Tem a Amuleto, que a gente... Mas a Amuleto, ela é mais uma loja modelo, né? A gente tem... Agora a gente lançou o La Casa Conceito, né? Que é uma loja
que vem da imersão La Casa do Drop, que a gente fez lá dentro da mentoria. Daí, essa loja agora a gente vai rodar efetivo, né? A gente vai bater 1 milhão nela e fazer ela funcionar, mostrando para os alunos, ó, é assim que você faz, o caminho é esse e tal. Então, tipo, essa La Casa conceito é só conceito de casa. Sim. Eu prefiro vender para homem. Homem paga mais, a conexão é mais fácil. Mulher, você tem que ter um atendimento efetivo. É que a mulher, ela é faz... mais objetivo. Isso. O homem é mais o homem olhou, objetivo. é isso aqui. É isso aqui, pronto, não me importa, não quero nem saber. A mulher... O seu Como atendimento... mulher pode falar bem isso, né? O atendimento vai aumentar pelo menos uns 20 a 30% se você rodar uma loja para mulher. Isso. Ela pergunta, e ela faz outra pergunta. E aí é outra. que nem acontece com a minha esposa, né? Ela fala às vezes, amor, faz um pix, amor, faz não sei o quê. Aí às vezes ela me manda, ó, eu peguei essas roupas aqui, não sei o quê, pras crianças, tu manda o pix lá, eu vou te mandar o código direto, você já faz pela conta lá. E aí você fica pensando, né? Assim, nossa, se toda mulher foi assim, por isso que o povo não paga. Às vezes eu fico enrolando, eu não pago, daí ela fala, você pagou? Eu falei, esqueci. Mas não esqueci. Agora o homem não. Por exemplo, eu... Chegar em casa vai apanhar. Por exemplo, eu comprei agora aqueles negocinhos que põem os remédios que você toma diariamente, né? Tipo, você toma creatina, as coisas, vai guardando. Tipo, eu não cesso, eu vou lá e compro. Eu quero comprar, vou lá e compro, acabou. Não fica procurando a cor. Não. Diferente. Eu sou muito objetivo, assim. Mas vou comprar tal coisa. Então, vai lá e compra. É acabou. do homem. E já a mulher é diferente, ela precisa namorar o negócio, ver. Exatamente. Entendeu? Então, o público masculino, pra mim, é melhor, mas de modo geral, em um percentual, 62% é o feminino que compra. Olha aí. Daí o restante é masculino. Eu adorava quando minha mãe me levava junto pra fazer compra. E aí em 50 lojas. Sim, Nossa. sim. Graças a Deus, algumas lojas têm um banquinho pro marido. A minha esposa, eu já pai, falei né? pra ela, eu só sou obrigado a ir com ela a fazer compra quando a gente vai na Argentina e no Paraguai. Na cidade, eu falo, ó, é o seguinte, vai sair, vai com Deus. Se tu vai ficar na cidade fazendo compra, vai com Deus. Eu não vou junto. Porque, cara, é 2 horas passando em loja, olhando coisas, não sei como é que tem tanta paciência. Sim. Eu queria saber 2 coisas, Renato. Na mentoria, o que você mais viu de erros assim do iniciante? Porque assim, ele tá naquela ansiedade porque ele quer fazer a primeira venda e muitas vezes ele não consegue nem fazer uma estratégia ali, porque não tem nem como fazer uma estratégia no começo, porque você está aprendendo. Né? Então eu quero que você fale quais são os principais erros. E em relação a fornecedores, como escolher? Você dá o suporte? Sim. Você ajuda nessa questão de fornecedores? Tá. Respondendo a pergunta do pior erro que todo iniciante comete. Primeiro, o imediatismo é um erro assim, recorrente, muito grave. Que talvez acontece. não seja nenhum erro, né? Ele não é um erro, mas é... Se não cuidar, assim, se torna. O que acontece é que você estuda e aplica, né? Só que o problema é quando você estuda e você não aplica de fato aquilo que você aprende e você quer ter o resultado de quem ensinou. Então isso não vai acontecer. Porque, por exemplo, às vezes já aconteceu, até uma aluna uma vez quis discutir comigo lá na aula lá, porque ela subiu, mandou o link, pediu pra mim, esse produto é bom? Eu falei, esse produto é bom. É bom esse produto, você vai vender. E aí ela estava vendendo, mas não estava vendendo como ela gostaria. Aí eu falei, cara, abre a tua loja, vamos fazer uma análise. Você fez tudo que eu te falei? Tudo, absolutamente tudo que eu te falei? Não, fiz, meu Deus do céu. Eu abri os primeiros 3 comentários, falava mal do produto, que a gente baixa o comentário, né? Joga de uma plataforma para lá e aí cria os comentários, né? Fakes. Para fazer a venda acontecer. E aí, então, será que eu fiz mesmo tudo aquilo que eu poderia ter feito para fazer aquele produto vender? Será que... Se coloca no lugar do cliente. O pior problema é que o novato, ele é técnico. E ele não pensa como cliente. Pensa como cliente. Por isso que o público Até quando você vai comprar alguma coisa na internet, você busca a confiança dessa loja. Pense como aquele cliente daquele público que você escolheu vai pensar. Pense como ele vai pensar. Então, ele entrou no teu site, como que ele vai pensar? O que ele vai pensar quando ele entrar no teu site? Será que se ele ver a cor vai assustar? Será que a frase? Será que não está a imagem ruim? Será que está agressivo que chega? Então, tudo você tem que pensar
para não expelir o seu cliente. Não é o fato de você para abrir o site. Não é o fato de você ganhar o cliente, mas de não perder o cliente, né? Muitas vezes. Então, sempre tomar cuidado com isso. Só que é um demora erro. do site abriu, você já porque o cara o já vai imediatismo embora. hoje, até mesmo dos clientes, eles querem uma coisa rápida, quer acessar o site. Ninguém tem paciência para nada. Ninguém tem paciência para nada. O TikTok tá aí. Ó, você passa. E aí isso faz com que a maior parte dos iniciantes não consigam avançar, cara. E cara... Os seus fornecedores, você trabalha muito hoje com produtos da China? Quase que 100%. Quase 100%. É. E aí tem o fornecedor brasileiro e tem o fornecedor chinês. Tem muito fornecedor com esse negócio da taxação. É isso que eu queria que você falasse sobre a taxação. Já havia antes, né? Antes já tinha muito fornecedor nacional. Só que com a taxação começou a se profissionalizar mais o dropshipping no Brasil. Apesar de que falam que o dropshipping ia acabar e tal, o mercado se fortalece porque se o dropshipping foi notado é porque realmente ele está fazendo notoriedade, né? E aí entrou a taxação e os fornecedores nacionais fortaleceram. Então hoje a gente tem muito fornecedor nacional, a gente tem parcerias com fornecedores nacionais, de vários nichos. Até agora a gente está fechando uma parceria, são mais de 15 mil fornecedores. Então se você entrar lá, você consegue procurar qualquer produto dentro dessa plataforma, que todos esses fornecedores estarão lá. Então é algo bem legal. E isso os seus alunos têm acesso? Dessa plataforma, sim. E é algo novo no mercado, então a pessoa pode acessar. Mas eu ainda vejo o drop internacional como algo mais assim, a longo prazo eu acho que é algo mais consistente, assim. Até que porque eles já são acostumados também Tudo que lança lá fora vai ter lá. Aqui no Brasil não. No Brasil não tem. No Brasil, se eu lanço algo na Inglaterra, vai demorar para chegar no Brasil. Pelo menos 6 meses aí. Tipo, pra ter aqui, né? Por isso tem que estar antenado lá também. Tem que estar sempre antenado nas novidades. E já lá fora já tem de pronto. Você precisou, você já tem. Já está fabricando. Você consegue trazer. O preço é bem menor. Quando você pega um produto de R$100, você vai pagar 80 na China. Aqui você paga 100. Então, se não for mais. Então, a diferença é muito grande. A logística é muito rápida. Não parece que a entrega é demorada, mas aqui no Brasil e vindo da China leva o mesmo tempo. Mesmo tempo? Na maior parte das vezes leva o mesmo tempo. Só que aí o que acontece? Entra vários mercados. Mercado Latam, mercado nacional. Todo mundo tem que vender curso, né? Tem que ter essa novidade. Tipo, sempre oferecendo essa novidade para as pessoas que não se alimentam com aquilo que elas já têm. Então precisa vender. Mas não é melhor do que o drop internacional. Não é melhor. Isso é certeza absoluta disso. O melhor é o drop internacional. Principalmente agora, já está alinhando. A remessa conforme estabilizou. Então, no fornecedor, você paga o imposto do remessa conforme direto para ele. Então, você já tem um preço real de venda ali e tal. Então, já está bem melhor. Antes você chegou a falar um pouquinho sobre escala, né? Daí você escalou seu produto, daí você vendeu bastante. E assim, quando que é o momento para você escalar o seu produto? Eu montei o site, fiz 2, 3 vendas, 4 vendas, estou vendendo a semana toda 3, 4 produtos. Em que momento eu aumento o valor? Porque aí eu vou oferecer para mais pessoas. Né? Então assim, eu estou impulsionando ali, sei lá, R$20 por dia. Aí, tá vendendo bem. Eu posso de cara já colocar R$1.000 para impulsionar diariamente? Ou eu não posso fazer isso? Ou, fala um pouquinho, o que o cara tem que fazer? Quando você tem uma empresa física, você divide ela em squads, né? Você vai dividindo ali, você vai ter o financeiro, você vai ter o operacional, você vai ter o atendimento, então você vai dividir. O drop funciona da mesma forma. Para você fazer a análise de um crescimento que você vai obter, você precisa dividir isso. Tem uma análise que eu chamo de LCG, que é loja, checkout e gerenciador. Essa análise é uma tríade, ela precisa andar junto. Então, quando eu tomo a decisão de desativar ou ativar um produto,
O problema é que a gente leva o gerenciador e a empresa como se fosse um jogo de videogame. Porque dá emoção, é como se fosse investidor. Mas nós temos que levar isso no papel, como se nós estivéssemos fazendo uma empresa de verdade. Que estamos, né? Mas não é o que está na cabeça. E aí você, fazendo essa análise de tríade, vai tomando as decisões. Você só vai ter clareza do caminho que você percorre quando você ter isso muito bem detalhado em números, que é análise de dados. Para quem tem muito dinheiro e vende muito, tem que ter um analista de dados dentro de uma empresa de internet, de drop, de qualquer outra coisa. Tem que ter, porque esse cara que vai direcionar a tua empresa. Então, quando você está rodando um produto, por exemplo, você está lá fazendo... Está com CTR de 3, que é muito bom. Beleza. Você está com CPM de 12, muito bom. Está rodando bem, entregando bem, imprimindo bem. Daí você vai para os cliques lá. Beleza, não está tendo perda de lead nesse caminho. Então, beleza, meu site está rápido, está tudo ok e tal. Tem média de cliques? Tem uma média boa. Aí você entra no seu site. Você vai para o seu site, você vai fazer análise lá. Pô, qual é a percentual de conversão do meu site? Então, a percentual é 0. Então, óbvio que tem alguma coisa errada. Onde está? Tem checkout? Não tem? Aí você vai fazendo as análises e vai ajustando ponto a ponto. Essa é como se fosse uma analista de dados. Ele vai vendo. Ó, o CPM eu paguei 22. Semana passada eu paguei 30, na outra eu paguei 15, está oscilando. O que eu posso fazer para estabilizar? Ah, o CTR está 3. Dá para chegar em 4? Pega o mesmo criativo, aumenta o tamanho da oferta. De 3 vai passar para 4. Então sempre tem como melhorar. E aí você vai buscando essa melhora. Porque 1% numa venda de 100 mil reflete em muito dinheiro. Sim. Agora você imagina você vendendo 1 milhão no mês, 1%, que era dinheiro que ia para o teu bolso. Ou 5%, muitas vezes é muito mais, né? Sim. 5, 10% faz muita diferença. Então você tem que sempre ir fazendo essas análises. E aí... Por exemplo, se você está tendo uma taxa de conversão de 2% no seu site, o que eu preciso fazer para escalar? Está vendendo, eu posso escalar? Aí você tem que fazer um cálculo para ver o seu CPA. Se o teu produto custa 89, tu tem uma taxa de conversão de 2%, tu não vai escalar. Porque o lucro que tu tem é muito baixo para uma taxa de conversão de 2%. Você entendeu? Agora, se eu vendo um produto de um ticket de R$1.000 e eu tenho a conversão de 1%, eu já tenho métrica de escala. Então não é só o colocar orçamento e tirar, é você fazer a análise para entender se a métrica que você tem no seu site vai poder injetar dinheiro para escalar ou não. Porque talvez se o meu produto custa 89 e a minha conversão é 2%, eu não estou tendo lucro com isso. Então eu preciso converter 4. E o que eu vou fazer? Vou aumentar e melhorar a página para converter 4. Aí eu vou para a escala. Então a escala é que o mercado é muito gurusado, né? Que nem a gente estava falando antes. E aí fica tipo, sabe orçamento, isso aí é jogo de videogame. Quando você faz a análise correta, você entende, é aqui, é por aqui. Agora, por exemplo, estou convertendo 2%, o ticket é 89. Já modifiquei, não foi. Não tem como jogar para 4%. Hora de parar o produto. Se ele está dando lucro, mantém. Mas ele não vai escalar. Isso você já sabe. Porque você alterou e não escalou. Entendeu? Outra coisa que você vai fazer, por exemplo, está em 2%. Você vai melhorar a página e vai testar público. Talvez tu vai achar um público de 4%. Só que para isso a minha página precisa estar numa conversão legal. Você nunca vai testar público com 0 conversão, por exemplo. Que é o que a maioria das pessoas fazem. Então isso a gente não faz. Agora, por exemplo, se tu tem um produto com ticket de 800, 600, ticket de 350, 300 para uma conversão 2%, dependendo como que tá a tua campanha, tuas métricas, você consegue escalar. Só que aí é o que eu te falo, é a análise. Analisar o ticket importa, o CTR, o CPM, a conversão de página. E não é difícil. É algo que o difícil ele tá até aqui, ó. Aí eu cheguei aqui, agora o difícil é o próximo ponto, né? Então você tem que estudar, entendeu? É isso que eu ia falar agora. É uma análise, mas você tem que estudar o seu produto, estudar o que você está fazendo para você poder entender isso aí e poder fazer o escalamento. Exato. E vender os produtos. Na verdade, assim, você aprende muita coisa. Aprende. Porque assim, você vai aprender lá. Vamos supor, eu nunca fiz um site na vida. Né? Até eu vou te perguntar,
para você começar a vender o Drops, tem que ter um site ou tem uma plataforma? Tem que ter um site, né? Dá para vender por plataforma, tipo Shopmix, tem outras plataformas. Mas não é teu negócio, né? Você vai vender em marketplace e tal. E aí que eu digo, tipo, independente se vai ser num site seu ou numa plataforma, você vai aprender a alimentar o site. Sim. Você vai aprender a gerar conteúdo sobre um produto. Tem que ser um produto persuasivo. Que você está vendendo. Você tem que Mas fazer uma coisa o que chame reflexo, atenção. o reflexo vem lá de trás, cara. Você começa a construção por um objetivo, porque é como se fosse tu falar pra mim, por exemplo, eu comecei a treinar tênis agora, né? Jogar tênis. E aí, cara, parecia que aquela bola tinha uma energia negativa, eu não sei. É algo que não tem explicação. Não fazia isso aqui, né? Não tem explicação, cara. E aí eu tô treinando, tipo, há 3 meses agora que eu tô entendendo exato como é que faz. Né? Então, cara... É uma construção, tudo, né? E eu podia ter desistido na segunda aula, que tipo assim, cara, dava vontade de chorar. Eu chegava em casa, eu largava a bolsa e falava pra Carol, eu vou voltar lá e vou fazer de novo. Porque eu tava com raiva, que eu não acertava. Sim. E não é... Teimoso. E, cara, e não adianta você fazer todo dia aquela intensidade. É você fazer, analisar teu erro, ajustar no outro dia você faz de novo. E vai fazendo. Então, tem tipo, que ter persistência, tem que ter mas persistência. também percepção das coisas. E paciência. Sim. Você tem que ter o feeling, né? Quem tem ansiedade morre, né? Morre. E o analista de dados, cara, o cara que é analista, ele consegue fazer a operação dele funcionar, mas ele não consegue chegar no resultado que o cara experiente chega, que é o cara que vendeu geladinho, o cara que vendeu carro, o cara que vendeu roupa, o cara que atendeu pessoas, o cara que foi vendedor de curso, que foi vendedor de seguro. Esse cara, ele sempre vai estar um passo à frente. Sempre. A não ser que você seja muito bom, leia muito, estude muito. Mas normalmente esse vendedor, ele já tem essa cabeça também. Você não consegue acompanhar. Tudo que for fazer, né, Renato, tem que ter uma dedicação. Sim. Independente que seja. Para você ter uma ideia, eu trabalhei muitos anos com contabilidade e administração e financeiro. Cara, eu nunca imaginei que eu ia ser vendedor. Vender publicidade. Sabe o que é vender publicidade? É tirar leite de pedra. É verdade. É verdade. A primeira coisa que corta numa empresa é a publicidade. E é o principal. É o principal, É o né? principal. Então, assim, se Que é a você não se comunicação, dedicar né? no que você está fazendo, você não vai vender. Não vai. Você não vai conseguir. Não fazer vai, cara. nada. Ainda mais numa cidade, tipo, a gente pega uma cidade que a gente mora aqui. É muito... Eu fiz um evento aqui para 100 pessoas, né? Mas 90% das pessoas eram de fora, né? Então é uma cidade assim, a gente basicamente também não anunciou, assim, não fez grandes movimentos aqui. Mas é um lugar onde todas as pessoas já deviam estar, por ser um lugar pequeno, né? Ó, vamos fazer e tal. Mas você não consegue fazer muito, assim, sabe? Eu sinto assim que você você cresce mais para fora. Santo de casa do não que faz aqui. milagre. Exatamente. Ó, igual a gente entrevistou um doutor essa semana passada, e é assim, as pessoas saem daqui para fazer cirurgia em outro estado, sendo que o profissional está aqui. E é aí melhor. esse profissional saiu daqui para fazer uma cirurgia nessa pessoa lá em São Paulo, e o Que cara era mora aqui. daqui. Meu Deus. Então, mas por Sendo você que não poderia fez ser lá? aqui. Sabe? Só que aí, assim, ainda existe a crença que sair de Foz do Iguaçu Pra ir vai fazer. encontrar um profissional melhor. Só que o profissional melhor está aqui. Tá aqui, tá aqui. E ele sai daqui para ensinar fora do país, Sim. Olha viaja só. o mundo ensinando. Pessoas da Europa vêm para cá para aprender com esse cara. E a pessoa sai daqui, que ele é onde ele reside, para ir para fora. Sim. Pagar mais, sim. porque está em outro lugar. Enfim. Renato, se fosse pra gente falar para aquela pessoa que está assistindo, né? Você que conhece, qual conselho você daria para uma pessoa que está começando, vamos dizer já, né? O que você faz? Qual um conselho que uma pessoa, como a gente falou aqui, o que a pessoa tem que ter em mente quando ela está começando? A primeira coisa que vai levar a pessoa a persistir é a clareza do objetivo, né? Sem isso, eu acho que não existe quem vá dar certo. Existe um estudo, eu não sei se vocês já ouviram falar do ratinho da luzinha. Você já ouviu falar desse estudo ou não? O ratinho batia 10 vezes assim, acendia a luz e liberava a comida, né?
E aí eles testavam a dopamina do rato, né? E aí a dopamina do rato, quando a comida caía, ele estourava, né? Então a comida é o objetivo, né? Sim. Só que aí depois de um tempo, ele batia 10 vezes e a dopamina dele subia na luz, não na comida. Entendi. Então, se você entra você precisa de um objetivo claro. Depois o processo se torna prazeroso. Mas se o objetivo, Sim. se a tua dopamina não tiver no teu objetivo, o processo não vai existir. Você vai aprender a gostar do processo, você vai aprender a gostar de montar site, você vai aprender a gostar de vender. Só que se o objetivo não existir, não tem a dopamina necessária. Entendeu? Entendi. Então é preciso, eu quero dar o melhor para minha família. Beleza, você já tem a dopamina necessária, mas o que você quer dar para tua família? Porque dar o melhor é eu chegar em casa e ser feliz. Pronto, já dei meu melhor. Mas o que tá dentro desse melhor? Né? Quero dar uma casa, um carro. Enquanto eu não fazer isso, eu não paro. Beleza, então você tem uma casa, um carro como objetivo para tua família. A dopamina já tá ali. Sim. Só que aí depois, Existe um caminho para percorrer. você imagina que vai levar um mês, né? Existe um caminho. Sim. E aí entra a dopamina, passa a ser o caminho. Porque você entra em um processo diferente que transforma a tua vida. Nessa transformação que a dopamina age. Né? Por exemplo, eu não alcancei todos os objetivos que eu quero alcançar. Assim, tenho ideias e ideais, mas eu tô na minha dopamina todo dia. Sim. Porque eu tô conhecendo gente, conectando, a empresa cresce, mexe nisso, mexe aquilo, podia ter crescido mais, a gente segura. E, cara, eu sou um cara que há 2 anos atrás aí tava totalmente endividado. 2 com a luz anos. cortando em casa. 2 anos. Então, é você realmente acreditar, aplicar o processo do drop, ou de digital, ou de qualquer coisa assim. Ele não é um processo que demora como uma empresa física. 3 anos, uma faculdade, 5 anos, sei lá, 10 anos. Ele é mais rápido, ele tem um prazo mais curto para ele funcionar. Então, isso, assim, para a pessoa que entra, eu acho que faz todo sentido, sabe? Sim. Renato, onde é que nós podemos encontrar o seu livro? Cara, o meu livro O difícil é ser pobre. Difícil é Esse ser aqui é pobre. forte, hein? Esse livro é muito bom, cara. Esse livro aí, ele conta um pouco, resumir da história, dá muitos insights aí para quem tá começando, principalmente. Empresário falido é milionário. Hoje a gente tá bem, graças a Deus, e bem falido, não só falido como depressivo também, porque era bem sofrido, cara. Mas hoje graças a Deus, as coisas estão crescendo muito aí, e Deus abençoe que seja muito maior também, né? Quanto mais a gente cresce, mais a gente ajuda também. Vamos deixar na nossa descrição também. Sim, as redes sociais, onde que te encontra? A minha base é o Instagram, né? Sim. Pai do Drop lá, você digitar, Sim, você vai ver meu conteúdo. Eu sou muito ativo, então você vai ver eu com as crianças todo dia nos stories e tal. E o livro tá na Amazon, aí você digitar, você já consegue achar o nome do livro lá. Tá top, tá com selo Prime lá. É isso aí, Renato. Gostaríamos de agradecer sua participação. Eu quem agradeço. Foi um prazer aí. E vocês que gostariam de iniciar no Drop, já tem a pessoa certa aí. E não é, né? Que a gente acha um monte de guru por aí. Aqui o resultado é certo. Gente, a gente termina por aqui. Agradece mais uma vez ao Renato, Obrigado, sua gente. Obrigado participação. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo. Clica no joinha lá, tá? Se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.